Jonas capítulo 3, a partir do versículo 3, está escrito assim: Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Amém? Agora você pode assentar no nome de Jesus. Pode louvar Jesus, Ele é digno de toda honra, toda glória, exaltação para todo sempre. Graças a Deus. Aleluia. O tema é chamados para quê? Para resgatar cidades. Eu fiz questão de ler o texto 2 vezes com vocês, porque às vezes, quando nós lemos o primeiro momento, a gente lê por ler. Às vezes a gente não para entender o que Deus está falando com a gente. Qual é a profundidade da revelação de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Então, veja que o texto que nós lemos, ele traz alguns princípios chaves para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como igreja do Deus vivo. Amados, a família quadrangular no mundo inteiro está na expectativa de um grande derramado do Espírito Santo. Nossa igreja está presente hoje oficialmente em 156 países. E esse ano, 2022, no mês de julho, é o ano do centenário quadrangular. 100 anos de milagres, de vidas sendo salvas, de vidas sendo alcançadas pelo poder de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Então, esse é o ano do centenário, o ano do avivamento missionário. Veja, o número 100 ele é um número profético na Bíblia, que ele fala a respeito da visitação de Deus sobre o seu povo. A mesma unção que estava sobre Jesus, a mesma unção que estava sobre os apóstolos, que veio sobre a mim, sempre McPherson, nós somos herdeiros dessa unção. Recebemos a autoridade do céu para anunciar ao mundo que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, Ele cura e brevemente Ele voltará. Por isso que o tema nessa noite é chamados para resgatar cidades. Porque se nós compreendemos o que Deus está falando conosco através da sua palavra, verdadeiramente nós viveremos o ano do avivamento missionário. Veja, o texto que nós lemos fala que Jonas levantou-se. Primeiro princípio que nós temos que aprender aqui neste lugar: se nós queremos ver a nossa cidade resgatada para o reino de Deus, precisamos se levantar. Nenhum soldado vai conquistar alguma coisa se ele permanecer na sua zona de conforto. Jonas levantou-se e foi para onde? Para a cidade de Nínive, conforme, de acordo, segundo a palavra do Senhor. Você sabe qual é a melhor estratégia para ganhar almas para Jesus? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a orientação de Deus para onde ir, o que fazer, como fazer. Você percebe isso? Então Jonas ele se levanta. Meu irmão, como nós precisamos aprender isso. Às vezes a gente acha que precisa descer um anjo do céu para a gente fazer alguma coisa. Mas eu quero te falar nessa noite que o primeiro passo não é de Deus. O primeiro passo é meu, o primeiro passo é seu. É um passo de fé. Fé não é uma teoria, não é um pensamento positivo. Fé é uma atitude que você toma baseado na palavra de Deus a teu respeito. Então,
A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, que estes sinais seguirão aos que creem. Então, Jesus está falando que no nome poderoso dele, você vai curar os enfermos, repreender os demônios, orar em novas línguas. Mas detalhe, Jesus está falando que o sinal ele vai seguir. Se Jesus está falando que o sinal vai seguir, é porque ele não vai na frente, o sinal vem atrás. Se o sinal vem atrás, significa que a primeira atitude tem que ser minha e sua. É igual a atitude que nós estamos vendo aqui. Quando Jonas ele se levanta, ele recebe uma direção de Deus, e de acordo com a direção de Deus, ele começa a agir. O primeiro passo é o passo de fé. O segundo, o terceiro, o quarto, aí você vai fazendo de acordo com a vontade, com a orientação de Deus. Agora perceba que o texto que nós lemos também fala que Nínive era uma cidade muito importante para Deus. Será que somente Nínive era importante para Deus? Não. A sua cidade também é importante para Deus. E veja que o texto bíblico não fala só importante, fala muito importante. Deus tem plano para salvar as nossas cidades. O plano de Deus para salvar as nossas cidades. Por que Deus tem plano com as nossas cidades? Porque as pessoas que tomam decisões que afetam a vida das pessoas moram nas cidades. Por que Deus tem planos para resgatar as nossas cidades? Porque o mundo caminha na direção em que as cidades caminham. Quer ver um exemplo? Paris Fashion Week, a semana de moda de Paris. O mundo inteiro para saber o que vai vestir, por causa da influência de uma cidade. Onde são lançados os filmes de maior bilheteria no mundo, de maior sucesso, qual é a referência, o padrão para a indústria cinematográfica no mundo? Hollywood. Hollywood fica onde? Na cidade de Los Angeles. O mundo do entretenimento caminha de acordo com a influência de uma cidade, a cidade de Los Angeles. Perceba, o mundo caminha na direção que as cidades caminham. Todas as decisões econômicas mais importantes na América Latina, do México até o finalzinho ali no Chile, na Argentina, dependem, sabe de quem? De São Paulo. O centro econômico da América Latina está em uma cidade, a cidade de São Paulo. Então, exatamente nós começamos a perceber desses poucos exemplos que o mundo caminha na direção que as cidades caminham. E por isso que Deus tem plano para resgatar as nossas cidades. O problema é que a gente prega que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas às vezes a gente não vive isso, não acredita na palavra que está escrito. A gente muitas vezes se conforma, como alguns dias atrás eu encontrei duas pessoas que falaram para mim assim: ah, pastor, mas a Bíblia está falando que Jesus vai voltar e os últimos dias seriam difíceis mesmo, então a gente tem que ver que é daqui para pior. Eu digo, a Bíblia fala que realmente os últimos dias seriam dias difíceis, mas a mesma Bíblia também diz o seguinte: se creres, verás a glória de Deus. A mesma Bíblia também diz o seguinte: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mesma Bíblia também fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? É que o mesmo Deus que tinha planos de salvação para Nínive, o mesmo Deus que salvou uma cidade inteira, Ele ainda hoje pode fazer isso na sua cidade. Ele ainda hoje pode salvar uma cidade inteira, uma nação inteira. E por que Ele não está fazendo? Vai ver que a gente ainda não está fazendo como Jonas fez, se levantar. Vai ver, a gente ainda não entender que a gente precisa ouvir a voz de Deus, e que a nossa cidade é importante para Deus. Quem era Nínive? Quero que você aprenda um pouco sobre quem era Nínive. Nínive, na época, era a capital da Síria. Era chamada de a cidade dos ladrões. Meu Deus, que fama terrível, né? Mas era assim que era conhecida Nínive. Já viu como algumas cidades, elas são conhecidas por algumas características, alguns apelidos, vamos colocar assim, né?
Por exemplo, Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade maravilhosa, né? Se nós formos, por exemplo, falar de Fortaleza, algumas pessoas dizem que Fortaleza é a capital do sol, mas muitas vezes, mundialmente também, Fortaleza é chamada como a capital da alegria. Você vai em algumas cidades, então as cidades são conhecidas por alguma particularidade, ela tem algum apelido, ela tem alguma realidade, né? E Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. Por quê, pastor? Porque os seus moradores tinham por costume invadir outras regiões e despojavam, né, outras cidades, outros povos, para se enriquecer. Então, a cidade de Nínive ela é chamada cidade dos ladrões, porque eles tinham por costume invadir a cidade dos outros, invadir a terra dos outros, para tirar de lá a riqueza dos outros e se enriquecer, né? Às vezes eu fico me perguntando se o povo de Nínive não foi o povo que fundou o tal do MST, né? Porque eles eram especializados nisso, de invadir a terra dos outros e roubar de lá para se enriquecer, né? Nínive era uma cidade com um exército poderosíssimo, e tem mais, um exército altamente violento. Um dos exércitos mais violentos e mais cruéis da história na antiguidade era o exército de Nínive. Agora, olha que coisa interessante. Quem fundou Nínive? Quem foi o fundador de Nínive? O fundador de Nínive era um homem chamado Nimrod. Quem foi ele, pastor? Foi o homem que idealizou a Torre de Babel, em busca de fama e de poder. Foi o homem que, de propósito, decidiu ir contra os planos e os projetos de Deus. Porque Deus tinha falado assim, cresçam, multipliquem-se, povoem a terra, se espalhem. Aí, Nimrod tem uma ideia. Diz, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma torre, né, para que a gente não se espalhe pela terra, para que a gente fique todo mundo aqui sempre juntinho. Meu irmão, como tem crente Nimrod dentro da igreja, né, pastor? Para que esse negócio de se multiplicar, de ganhar alma, de cuidar? Vamos ficar aqui juntinho na nossa torre. Vamos ficar todo mundo aqui na nossa igreja, no nosso culto. Está tão bom, pastor. Para que esse negócio de evangelismo? Para que esse negócio de célula? Para que esse negócio de abrir igreja? Né? Vamos ficar aqui. Nimrod foi o cara que decidiu de propósito ir na contramão do projeto de Deus. O projeto de Deus era crescer e multiplicar. O projeto de Nimrod era ficar. E tem mais. Somente Deus deveria ser adorado. Mas olha o propósito de Nimrod. Nós vamos construir essa torre para que o nosso nome seja famoso. Que triste, né? Em vez de ele procurar glorificar o nome do Senhor, em vez de ele procurar exaltar o nome do Senhor, ele queria exaltar o seu próprio nome. Meu irmão, Nimrod foi o homem que fez Deus descer na terra, mas não para abençoar, e sim para desfazer um plano maligno de soberba e de rebelião. Olha a história de Nínive, fundada por um homem que fez Deus descer na terra, mas não para abençoar, mas para intervir num plano diabólico, num plano de rebelião. Que coisa, né? Então essa era Nínive, uma cidade idólatra, que adorava a um ídolo ou imagem de escultura chamada Nebo, que era uma divindade que, segundo os ninivitas, ele controlava o conhecimento e as letras. Olha que coisa, o diabo setando a mente das pessoas. Os ninivitas acreditavam que Nebo, esse falso Deus, controlava o conhecimento e as letras.
Era por isso que os seus governantes, os governantes de Nínive, todos eles eram vistos como intelectuais, estudiosos, né? Haviam verdadeiras bibliotecas, né? Com vários livros, vários exemplares em Nínive, porque eles acreditavam que quanto mais estudiosos eles eram, eles estavam agradando a esse Deus Nebo. Só que tem um detalhe, irmãos. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, que existe um tipo de conhecimento, um tipo de raciocínio que é contra ao conhecimento de Deus. Então esse demônio, aliás, eu já vi esse demônio agindo em algumas cidades aqui onde a gente tem ido. Um demônio que certamente dá às pessoas para que elas não compreendam a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Tá? Também havia outros deuses que era adorado em Nínive. Vou falar de dois deles: Istar e Nisroch. Olha só. Istar, eles criam que era a deusa da sensualidade. O seu culto era repleto de orgias sexuais. Na primavera, os adoradores de Istar pintavam e decoravam ovos, que eram tidos como símbolos da fertilidade, e enterravam nos campos, nos quintais de casa, presenteavam uns aos outros. De onde é que você acha que veio a tradição de ovos de Páscoa? Foi dessa época, né? Os adoradores de Istar que faziam esse tipo de adoração a ela, né? De pintar os ovos, de presentear, porque eles criam que era o símbolo da fertilidade. Nisroch, que era um outro deus adorado em Nínive, para alguns povos da antiguidade ele se identificava como Deus Sol, mas para os ninivitas ele era tido como Deus da agricultura, e acreditava-se que ele era o padroeiro dos guerreiros nas batalhas. Então eu estou fazendo você aqui viajar no tempo, para você entender que tipo de cidade Jonas foi enviado a pregar, né? Foi exatamente nessa cidade pecadora que Jonas foi enviado para pregar. Segundo os historiadores, na época, a população de Nínive chegava a cerca de 600 mil pessoas. Só crianças de rua, inclusive está em Jonas 4,11 isso, só crianças, eram mais de 120 mil crianças na cidade de Nínive. Aí você vai e pergunta assim: pastor, por que você está falando dessas coisas? Porque, irmãos, como toda cidade grande, é claro que Nínive também tinha seus problemas. Prostituição, por causa da deusa Istar que eles adoravam. Por causa disso, tinha muitas crianças órfãs. Por quê? Porque os pais morriam nas guerras, morriam nas batalhas, então havia muitas crianças órfãos. Havia muitos filhos bastardos, ou seja, filhos que eram fruto da prostituição, fruto da imoralidade sexual prestada, né, a essa deusa chamada Istar. Havia em Nínive a exploração dos pobres, havia mendigos, havia falta de saneamento básico, havia, irmãos, problemas como na sua cidade. Então tem coisas que você está vendo hoje que não é muito diferente daquilo que Jonas viu em Nínive. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente muitas vezes leva o tempo a dar desculpa. Ah, pastor, eu não vou evangelizar porque ninguém quer nada com Deus não. O povo é idólatra. Ah, pastor, o povo não quer nada com Deus não. O povo quer saber dos prazeres da carne. Ah, pastor, o povo não quer saber nada com Deus não, porque é o fim dos tempos. Será que a realidade da sua cidade é muito diferente da realidade de Nínive? É não, né? Mas foi lá que Deus mandou Jonas pregar. Não interessa quais são os tipos de problema, de barreira, de obstáculo, de dificuldade que você acha que tem para não pregar e não conquistar a sua cidade para Jesus. O que importa é que Deus continua querendo salvar a sua cidade.
Jonas, oh meu Deus, agora que você conheceu um pouquinho da realidade de Nínive, vamos conhecer um pouquinho quem era Jonas, né? Quem era esse cabra? Jonas. Se lembra do profeta Eliseu? Lembra do profeta Eliseu? Quem foi Eliseu? Sucessor de Elias, né? Você lembra que certa vez o profeta Eliseu, ele teve que orar pelo filho da sunamita que tinha morrido? E quando o profeta Eliseu ora por ele, a criança ressuscita. Sabe quem era essa criança? Jonas. O sucessor de Eliseu foi o profeta Jonas. Ele que foi o herdeiro da unção de Elias, que passa para Eliseu e agora estava sobre ele. Só que infelizmente Jonas, ele não teve a mesma ousadia do que seus pais na fé, Elias e Eliseu. O Elias, ele aponta o dedão na cara de Acabe e manda ele se converter. O Eliseu da mesma forma, né, denunciava o pecado da sua época. Jonas, ele era consagrado a Deus em partes. Ele era mais ou menos de Deus. Assim como tem muita gente hoje dentro da igreja que é mais ou menos de Deus, né? Alguém disse uma vez que a pessoa que acha que pertence 99% a Deus, na verdade é porque ela não sabe que 100% ela está nas mãos do diabo. Porque com Deus, irmão, ou é tudo ou nada. O primeiro e maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ou Deus tem tudo de você, ou Ele não tem nada. Porque Deus, Ele não vai dividir você com ninguém. Mas Jonas era consagrado em Deus em partes. Veja, na cabeça dele, ele era temente a Deus. Se você ler, né, no capítulo 1, versículo 9, Jonas, ele é o cara que se apresenta dizendo assim: olha, eu sou crente da igreja do Evangelho Quadrangular, eu sou profeta, temente a Deus. Só na cabeça dele. Sabe por quê? Irmãos, alguém que teme a Deus, por acaso desobedece a Deus de propósito? Alguém que é consagrado a Deus verdadeiramente, de propósito, ele vai querer fugir da face de Deus? Ele vai fugir do serviço? Jonas, irmão, era igual vários crentes que tem dentro da igreja. Ele vem para a igreja, ele canta, ele grita, ele pula, ele bate palma, mas ainda tem áreas da vida dele que não pertencem a Deus. Mas só que na cabeça dele ele acha que está tudo bem, está tudo resolvido. Olha como é que Jonas se apresenta: eu sou temente a Deus. Grande temor esse, desobedecendo de propósito, né? Deus mandou ele ir pregar a primeira vez, ele não foi, ele foge. Mas na cabeça dele estava tudo bem. Irmãos, se você não obedece a Deus como deveria, tem alguma coisa errada. E você sabe qual é o mandamento que os crentes mais desobedecem? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a ordem de Jesus que os crentes mais desobedecem. Mas pergunta se ele quer ir para o céu. Claro que ele quer. Mas eu pergunto para você: um desobediente vai entrar no céu? Mas o Jonas estava lá: eu sou temente a Deus. Quem era Jonas? Jonas, ele era um cara obstinado. Como assim, pastor? Ele era um homem teimoso, inflexível. Sabe aquela pessoa de cabeça dura, que você está falando e a pessoa não quer ouvir conselho? Aquela pessoa que quebra a cara, está dando murro em ponta de faca, mas ela insiste no erro. Jonas era assim, cabeção, cabeça dura, né? Era difícil de mudar de opinião. Se você ler Jonas capítulo 1, do versículo 1 até o 3, a Bíblia diz que Deus chega para Jonas e diz: Jonas, vai à grande cidade de Nínive, eu tenho um plano para realizar naquela cidade, eu quero salvar aquela cidade. Jonas
de propósito, como ele era cabeça dura, ele, tô nem aí, eu vou pro outro lado, quero nem saber, não está na minha igreja, não é temente a Deus, se quiser que vá para o inferno. Jonas era assim, um cara cabeça dura. Agora, sabe o que é interessante também? É que Jonas, ele era um homem de oração. A vida dele era cheia de contradições, né? Era profeta, dizia que era temente, mas era desobediente. Difícil de mudar de opinião, mas era um homem que orava. Olha como ele era cheio de contradições. Você vai encontrar no capítulo 2 do livro de Jonas, o capítulo inteiro, Jonas orando. Orando. E tem mais, uma oração do homem era uma oração fervorosa. Não era aquela oraçãozinha mais ou menos, não, era uma oração fervorosa. Mas Jonas também era um homem egoísta. Era um homem altamente preocupado com a sua reputação. Está lá em Jonas capítulo 4, verso 2 e 3. Jonas, sabe por que ele não quis ir pregar lá em Nínive? Sabe por quê? Ele diz aí no capítulo 4, verso 2 e 3. Ele chega para Deus e diz assim: Deus, eu sabia. Eu vou colocar aqui com as minhas palavras, sabe? Tradução da linguagem de hoje. Eu sabia, meu Deus, que o Senhor ia mandar eu fazer papel de besta, papel de palhaço. Eu sabia que o Senhor ia mandar eu profetizar que a cidade ia ser destruída e no final não ia acontecer. Agora o que as pessoas vão dizer de mim? Vão dizer que eu sou falso profeta. Vão dizer que eu não sou homem de Deus. O que vão pensar de mim agora? Eu preguei uma coisa que não aconteceu. Que cara egoísta. Tem tanto crente, irmão, preocupado com a reputação dele. Ai, não, eu não vou falar de Jesus no meu trabalho, porque o que vão pensar de mim? Vão dizer que eu sou fanático. Eu não vou falar de Jesus na minha escola não. Por quê? Porque senão vão dizer que eu sou bolsonarista. Eita, meu Deus. Crente preocupado com a reputação dele. Eu não vou fazer célula na minha casa não, porque os vizinhos vão dizer que eu estou fazendo muita zoada. Preocupado com que o mundo caído, jaz no maligno, vai pensar dele por estar ele obedecendo a Deus. Pode um negócio desse? Isso pode, Arnaldo? Meu Deus. Quem era Jonas? Um homem intolerante. Ficou decepcionado com o arrependimento de Nínive. Olha, irmão, como é que pode? Jonas foi o único missionário que se entristeceu com o sucesso da missão. Como é que pode um negócio desse? Né? O Jonas pregou, mas queria que o povo fosse para o inferno. Como é que pode um negócio desse, irmão? Né? Mas lá no começo, na cabeça dele, ele era o quê? Temente a Deus. E tem um bocado de crente aí do mesmo jeito, que diz que tem a Deus, que diz que tem amor, mas ele quer que o povo que está lá fora, que não está no culto hoje, ele quer que o povo vá para o inferno. Você lembra de 2 discípulos de Jesus? João e Tiago? Foram pregar nas regiões de Samaria, não aceitaram a palavra, aí chegaram para eles dois, João e Tiago, chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, o senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e queimar todo mundo desses filhos do cão? Aí Jesus olha para ele assim: olha, você não sabe de nada, inocente. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. É por isso que Paulo está falando lá: olha, eu podia dar meu corpo para ser queimado, eu podia dar meus bens em favor dos pobres, eu podia fazer qualquer coisa, mas se eu não tiver amor, não adianta nada. Se você quer conquistar a sua cidade para Jesus, comece a amar as pessoas da sua cidade. Comece a amar seu vizinho, seus colegas de trabalho. Não seja que nem Jonas, intolerante, né? Intolerante, que queria que todo mundo realmente, né, fosse para o beleléu. Sabe quem era Jonas? Eita! Jonas era um homem que amava mais as coisas do que as pessoas. Jonas não conhecia o que era compaixão.
No capítulo 4 de Jonas, do versículo 1 até o versículo 11, olha que coisa terrível. A Bíblia fala que a cidade se arrependeu, se converteu, e Jonas ficou indignado, queria que o povo fosse condenado. Aí diz a Bíblia que Jonas sentou-se na porta da cidade para ver o que ia acontecer, né? Jonas estava na torcida para descer fogo do céu e queimar todo mundo. Aí diz a Bíblia que Deus faz crescer uma árvore da noite para o dia. Aí Jonas achou bom aquela árvore, rapaz. Talvez, quem sabe, ele estava ali tomando uma águazinha de coco. Quem sabe ele estava ali, né, se deliciando com os cantos dos passarinhos. Mas a Bíblia diz que da noite para o dia Deus enviou um verme e a árvore morreu. Aí, meu irmão, aí Jonas ficou indignado, foi prestar conta com Deus. Mas Senhor, o Senhor não tem misericórdia dessa árvore? Aí Deus vai lá e pá, toca na ferida, né? Como é que você tem coragem de ter misericórdia de uma planta e não tem misericórdia de uma cidade inteira, que tem mais de 120 mil crianças, que não sabe ainda discernir entre mão direita e mão esquerda? Oh, meu irmão, é o que nós estamos vendo hoje. Tem gente que ama mais um gato do que o vizinho dele que está indo para o inferno. Ama mais o cachorro do que o colega de trabalho dele que está indo para o inferno. Ama mais a planta que está no jardim dele do que a família dele que está indo para o inferno. Parou para pensar nisso, crente? Tem gente, nós estamos vivendo essa época em que as pessoas estão amando mais as coisas, os bichos, do que as pessoas. Ei, Jesus morreu para salvar pessoas, viu? Jesus não morreu, não foi pelo iPhone 25, não foi pelo o novo Redmix, não foi, né, pelo seu videogame, pelo seu notebook, não foi pelo seu carro. Jesus não morreu pelo seu cachorro, Jesus não morreu pelo seu papagaio. Jesus morreu por mim e por você. Está vendo quem era Jonas? Agora, por que eu estou falando de Jonas? Para você entender que Jonas não era perfeito. Mas mesmo assim, com todas essas imperfeições, Deus queria usar Jonas para restaurar a grande cidade de Nínive. Talvez você olhe para você e diga assim: mas eu não sou capaz, mas eu não sei, mas eu não posso, eu não consigo, mas é muito difícil, mas é muita luta, mas é muita tribulação. Pastor, misericórdia da minha vida, se o senhor soubesse. Ei, não interessa quais são os seus defeitos. Deus é especialista em transformar limitações humanas em realizações divinas. Deus é especialista em pegar as limitações humanas e transformar em realizações divinas. É assim que a palavra de Deus nos fala através do apóstolo Paulo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Você acha, meu irmão, que se fosse por mim mesmo, você acha que eu estaria aqui? Você acha que por mim mesmo, se fosse por mim mesmo, você acha que eu já estaria como secretário estadual de missões? Nunca. Eu de mim mesmo não tenho capacidade. Eu de mim mesmo, eu me lembro quando o pastor que me antecedeu, que veio antes de mim, que era secretário de missões, eu me lembro que quando ele saiu, eu me lembro da minha oração diante de Deus. Eu estava em Canidé, pastor, no evangelismo, quando eu soube que o pastor saiu da Secretaria de Missões. Aí a minha oração diante de Deus: Deus, levanta uma pessoa que tenha uma visão de missões. Levanta uma pessoa que tenha a capacidade para fazer a tua obra. Aí no outro dia o pastor Nelson me liga. Aí eu digo: oh, Jesus, misericórdia. Você sabe? Porque, irmãos, eu olhava assim e digo: meu Deus, eu sou pastor de uma igreja de periferia, lá na Serrinha, né? Não sou filho de pastor famoso, né? Nada. Eu era uma pessoa normal, eu sou uma pessoa normal. Mas você sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas, porque é Ele que despedaça os nossos inimigos. Ele, aleluia, louvado seja Deus. Então para de olhar
olhar para as suas limitações. Ah, porque eu não posso. Ah, porque eu não sei. Ah, porque eu não consigo. Irmão, investe a visão. Para de olhar para você e olha para Deus, porque Deus é maior do que as nossas limitações, é maior do que nossas falhas. Tem muita gente aí que está chegando dizendo assim: ah, porque você pode, porque você pode. Irmão, nós não podemos nada. A Bíblia diz: tudo posso por causa de Deus que nos fortalece. Nós não podemos nada. Jonas, irmão, cheio de defeito do jeito que ele era. Você acha que ele podia fazer se converter em uma cidade daquele tamanho? Mais de 500 mil de habitantes? Claro que ele não podia. Isso significa que mesmo você tendo suas falhas, Deus também quer usar você para fazer diferença na sua cidade. Quais foram as atitudes de Jonas que fizeram a diferença? Primeiro, Jonas teve atitudes que o levaram a sofrer sem necessidade. Jonas teve atitudes que o fizeram sofrer sem necessidade. Você sabia que tem crente que sofre sem necessidade? Ele acha que é o diabo, ele acha que é Deus. Ainda pega: ai meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Está passando isso. Em Jonas capítulo 1, verso 3, diz que Jonas levantou-se para fugir. Ou seja, de propósito, Jonas decidiu não obedecer. Esse é o primeiro ponto. Tem crente, tem gente que padece na vida porque de propósito ele quer medir força com Deus. Você já viu aquela disputa de quebra de braço? Não queira, irmão, disputar com Deus. Você vai perder. O próprio Deus diz na sua palavra: pode o vaso questionar com o oleiro: por que você me fez assim? Pode a coisa criada questionar com o seu Criador por que ele faz determinada coisa? Já pensou se essa caixa de som fosse lá no fabricante e assim: por que você me fez com 2, 4, 5 botões? Eu queria 7. Eu não gostei que você me deixou com 5 botões, eu queria 7. Já viu isso? Não existe. A Bíblia diz, irmãos, que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E por que você está teimando com Deus? Por que você teima com Deus? O melhor lugar para estar, irmãos, é na vontade de Deus. Mas aí, a gente insiste em querer estar no controle. Passa o controle para Deus. É o melhor que você tem a fazer. Quando você ficar teimando, brigando com Deus, que o diga a fundadora da nossa igreja, a Inês Sendo Manifesto. Deus chamando ela para conquistar cidades, Deus chamando ela para alcançar o perdido, e ela dizendo não. Ela dizendo não. Ela botando desculpa, né? Senhor, eu tenho uma filha pequena para criar. Senhor, meu marido morreu, eu estou de luto. Senhor, como é que vai fazer? Eu sou só uma mulher que ainda... eu mal tenho dinheiro para sustentar minha filha. Imagina, irmão, há 100 anos atrás, se ainda hoje, né? Ainda tem vários problemas sobre preconceitos em relação às mulheres. Imagina há 100 anos atrás. Uma mulher sozinha, para ganhar o sustento da sua filha de poucos anos ainda de vida, viúva, né? Não, se ainda hoje ainda tem gente dizendo que pastora não é de Deus, imagina 100 anos atrás. Hein? Aí ela chega e fala: não, mas... aí o que foi que Deus fez com a Inê? Botou ela no leito de enfermidade. E ela padeceu, e padeceu. Passou por 5 cirurgias no dia só. E cada vez que ela piorava, o Espírito Santo vinha a ela e dizia assim: você vai? E ela dizia não. E cada não que ela dizia para Deus, Deus apertava mais. Aí ela vinha outra doença, vinha piora. Agora você vai? Não. Aí, meu irmão, quando ela viu mesmo que não dava, que ela ia morrer, que não adiantava ela brigar com Deus, o Espírito Santo veio a ela, né, como de, no último segundo do segundo tempo da prorrogação, né, quando a Inês já estava sentindo a morte subindo pelas pernas dela, o Espírito Santo veio a ela e disse: você vai? E ela disse: eu vou. Irmãos, quando ela disse sim para Deus, milagrosamente ela foi curada. Então, para de ficar quebrando o braço com Deus.
Você vai perder. Sabe o que mais que Jonas fez e levou ele a sofrer sem necessidade? Pagou a passagem para ir para outro lugar. Tem pessoas que investem suas finanças naquilo que não é o plano de Deus. Hoje é culto de missões. Tudo que você oferta hoje vai para a obra missionária. Quem viu no jornal o que está acontecendo em Petrópolis? Você sabia que a sua oferta missionária está lá? Nós estamos com a equipe lá. Eu estava vendo um relatório ontem à tarde. Já foram quase 3 toneladas de alimento. Já foram várias carretas de água, de roupa, de calçado. Nós estamos com o projeto Lucas lá. Sabe quem está mandando isso? Sua oferta de missões. Você lembra acho que foi ano passado, a crise de oxigênio que teve lá em Manaus, da Covid-19, aquele pânico? Você sabia que a sua oferta de missões mandou para lá vários e vários caminhões com cilindro de oxigênio, com medicamento, com luva, testes contra a Covid? Sabe o que foi isso? Sua oferta de missões. Mas o Jonas, ele preferiu pagar passagem para ir para outro lugar. Foi tirar férias lá em Tarsis. Não invista naquilo que não é plano de Deus, irmãos. Você só vai gastar dinheiro. Sabe o que aconteceu com Jonas? Foi a pior viagem da vida dele. Tempestade. Não terminou a viagem. Porque quando a pessoa, irmãos, ela investe seu tempo, seu dinheiro, seus esforços naquilo que não é o projeto de Deus, ele vai quebrar a cara. Sabe o que Jonas fez, que fez ele sofrer sem necessidade? Desceu para o porão do navio. Ele foi lá para a parte de baixo, para andar debaixo do navio, na esperança de que não fosse visto por Deus. Existem pessoas, irmãos, que perderam a consciência de que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele achou, irmãos, que Deus ia fazer vista grossa com a desobediência consciente dele. O pastor não está vendo, meu líder não está vendo, mas Deus está vendo. Viu? Por isso você tem que fazer as coisas com excelência. Não é só porque seu pastor está vendo, não, mas é porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas Jonas desceu, irmão, e foi dormir, um sono profundo, irmão. Irmão, como é? Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã, aqueles programas policiais, o diabo vai estar esfregando na nossa cara tudo que ele fez nesse final de semana. Tantos morreram baleados, tantos esfaqueados, tantos foram presos. Tudo que o diabo devastou esse final de semana vai estar lá nos programas policiais. E como é que você vê tudo que o diabo está fazendo com essa geração, com a sua cidade, e você não tem a coragem de sair da sua zona de conforto? Jonas sabia que Nínive ia ser destruída por causa do seu pecado, ia ser destruída na ira de Deus, e Jonas simplesmente dormiu como se nada tivesse acontecido. Sangue de barata, né? Sangue de barata, literalmente. Não derramou uma lágrima, não se incomodou nem um minuto, porque a consciência de Jonas já estava cauterizada. Agora, irmão, toda desobediência a Deus tem um preço. O preço da desobediência: primeiro, Jonas perdeu tempo, porque ele poderia ter feito a obra de Deus primeiro, né? Perdeu dinheiro, foi jogado no mar, porque no meio da tempestade nada. Todos os marinheiros invocaram o seu Deus, não deu nada. Jogaram as bagagens fora, não deu nada. Mas não era a mala que eles tinham que jogar fora, eles tinham que jogar fora o mala do Jonas. Era ele que estava sendo o tropeço. Porque, irmão, tem gente que misericórdia. Uma pessoa, irmão, fora do plano de Deus, fora do projeto de Deus, ele só atrapalha.
Ele só atrapalha. Jesus disse: quem não ajunta comigo, espalha. Né? Então Jonas foi jogado no mar, deu mau testemunho diante dos marinheiros. Que terrível, irmãos. Jonas, como profeta de Deus, como homem de Deus, era para ter dado exemplo. Aqueles marinheiros era para ter querido servir a Deus como Jonas. A propósito, as pessoas quando olham para você, elas querem servir a Deus como você? Ou será que elas olham para você e dizem: eu ser crente que nem aquele dali, Deus me livre? Hein? Olha o que acontece, irmão. Jonas deu um mau testemunho. Outra coisa que Jonas, qual foi o resultado da desobediência? Jonas causou uma baita dor de barriga no peixe. Coitado do peixe. Misericórdia. O peixe, mal acostumado a comer e tudo, naquele dia teve uma congestão. O Jonas, irmão, foi engolido pelo grande peixe. Em Jonas 2,7 fala algo muito interessante, que muitos acreditam que Jonas, ele chegou a desmaiar e morrer na barriga do peixe, por causa do versículo 7 do capítulo 2. 3 dias, irmão, na boca do peixe, na barriga do peixe. 3 dias. É claro que Jonas teve a sua pele queimada por causa do ácido do estômago do peixe. Está no versículo 5 do capítulo 2. Então imagina, né? Jonas sendo queimado ali pelo ácido do estômago do peixe. Que precisava, irmão, disso? Não precisava. Era só ele ter obedecido. Mas foi tentar medir força com Deus, né? Mas glória a Deus que existe o caminho de volta à vontade de Deus. Existe o caminho do arrependimento. E olha o que o Jonas fez. Talvez tenha alguém aqui hoje que ainda nem é crente. Talvez você está vivendo uma vida longe da presença e da vontade de Deus. Mas aqui você vai aprender o caminho do arrependimento, o caminho para desfrutar das maravilhas de Deus. Primeiro, Jonas confessou. Está no capítulo 1, versículo 12. Ele chega por marinheiro e diz: ei, negada, pode parar, que o culpado aqui sou eu. Eu pequei contra Deus. Então você quer a virada na sua vida? Primeiro, confesse o seu pecado. Confesse que você não é nada sem Deus. Confesse que você precisa de um Salvador. Segundo lugar, está em Jonas 1,15. Jonas arcou com as consequências do seu pecado. Deus perdoa? Perdoa. Mas muitas vezes você vai ter que lidar com a consequência do pecado. Quem mandou embuchar a fialeira? Agora vai ter que pagar a pensão, né? Cometeu crime? Deus perdoa? Perdoa. Mas vai responder na justiça. Você percebe isso? Entendeu? Então, Jonas arcou. Ele pecou? Pecou. Então, foi jogado no mar, no meio da tempestade, para ser engolido pelo peixe. Deus podia ter livrado ele dessa? Podia. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, isso ele colhe. Quem planta desobediência, colhe maldição. Quem planta obediência, colhe bênção. Quer ver? Terceiro passo de Jonas para retornar à vontade de Deus: ele ora. Você quer conhecer a vontade de Deus? Ora. Jonas capítulo 2, versículo 1, ele começa a orar. Ah, meu irmão, quer ver o crente orar? É quando ele está na beira. Quando vem a prova, o menino crente ora, jejua, se acorda de madrugada. Quando está na bênção, ele passa o tempo todo assistindo a novela. Mas depois que está na peia, aí ele passa o tempo todo orando. Vem para a igreja até quando não tem culto. Vem a igreja fechada, ele liga: pastor, quando é que tem culto? Tem culto hoje? Não, pensei que tinha culto hoje, ó. Porque está na prova. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas Jonas, ele orou. Quarto passo que Jonas deu para ir ao encontro da vontade de Deus: ele se levantou e foi para Nínive. Sabe o que significa isso? Saiu da sua zona de conforto. Irmãos, para conquistar no reino de Deus, Mateus 12:11 fala isso, que o reino de Deus, ele é conquistado pela força. Então você tem que sair da sua zona de conforto. Tem que sair, não adianta, tá? Ele sai da zona de conforto. Agora, olha o milagre, ó o milagre. A Bíblia diz
que Jonas começou a andar pela cidade pregando o arrependimento. Está no capítulo 3, verso 4. A minha pergunta para você na noite de hoje é: você está disposto a caminhar nas ruas do seu bairro, da sua cidade, orando pelas pessoas, orando pelas casas, orando pelas famílias, orando pela sua cidade e declarar os propósitos de Deus para ela? Irmãos, quando você sair daqui hoje, terminar o culto, você for para sua casa, não fica andando de bobeira. Na rua que você entrar, até você chegar na sua casa, vai orando. Senhor, abençoa essa rua que eu estou andando agora. Se tiver lá uma porta do diabo, declara fechada. A porta do alcoolismo, a porta da droga, a porta da prostituição, declara fechada, irmão. Jesus está falando sobre isso. Lá em Lucas capítulo 10 ele fala: na cidade que você entrar, declarem a eles: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, não fica andando de bobeira. Você está andando na rua do bairro, vai orando, vai abençoando, vai declarando vitória, vai declarando salvação, vai declarando libertação. Você sabe como é que o pessoal chama a gente lá no bairro? A igreja fecha clube e fecha barra. Porque onde abre um perto da nossa igreja, a gente já declara: está fechado em nome de Jesus. Sabe? Vizinha nossa igreja, pastor, tem um espaço. Já tentaram colocar lá assim umas 8 vezes. 8 donos, 8 pessoas diferentes quer lá botar clube. Toda vida que coloca, fecha. Porque a gente ora e diz: esse terreno aqui vai ser nosso, da nossa igreja. Já tem. O último que chegou lá disse que ninguém ia fechar. Vai lá. A polícia bateu lá final de semana passada e lacrou. Porque, irmãos, o que a igreja liga na terra é ligado no céu. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para conquistar a nossa cidade para Jesus, irmãos. Jonas aprendeu a duras penas que o desejo de Deus é salvar as cidades. Deus deseja salvar as cidades. E tudo que a igreja faz para alcançar a sua cidade é chamado de missões urbanas. Agora olha só o milagre. Por isso que eu li o texto com você 2 vezes. Era preciso quantos dias para percorrer Nínive de uma ponta a ponta? 3 dias. Agora o milagre. Olha o que é o crente cheio do poder de Deus. A Bíblia diz, eu li junto com você, que Jonas andou a cidade de ponta a ponta. Isso levou o quê? 1 dia. 1 dia. Sabe o que é isso? A unção de aceleração. Deus tem pressa para salvar. A Bíblia fala que quando Acabe estava na carruagem de fogo, que quando Acabe estava na carruagem com seus cavalos, Elias ainda estava lá no monte, orando, pedindo a Deus para chuva. Mas diz a Bíblia que o Espírito do Senhor faz Elias correr, e ele alcança, e ele passa na frente a carruagem dos cavalos de Acabe. Como é que pode isso, irmão? Milagre. A Bíblia diz que Filipe estava pregando para o eunuco, batizando. O eunuco não, o etíope. Ele estava pregando e batizando o etíope. Quando ele batiza, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor pega Filipe, e ele é visto já em outra cidade, em outro lugar. Olha o milagre de Jonas. Como é que uma cidade que era 3 dias para andar, Jonas faz em 1 dia? Isso é poder de Deus, irmão. Missões só se faz no poder de Deus. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vocês do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Então, seja cheio do poder de Deus, porque milagres vão acontecer na sua cidade, na rua que você mora, no bairro que você mora. Milagres. Escute, o efeito da pregação de Jonas, um homem só, ganhou uma cidade de mais de 600 mil pessoas. Quantas pessoas nós temos aqui hoje no mundo? Hein? Você já pensou se todo mundo aqui se levantar para ganhar a sua cidade para Jesus? Se Deus foi poderoso para fazer isso com um homem só, imagina se todo mundo aqui fizer. Hein? Resolveu obedecer a Deus. O efeito da pregação de Jonas durou cerca de 200 anos. O avivamento que foi gerado na pregação de Jonas durou 200 anos. Até que a cidade voltasse ao pecado, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor,
E Nínive foi totalmente destruída por causa de uma geração que não conhecia o Senhor. Mas escute, olha o impacto da pregação de um homem. 200 anos. Quantas gerações que foram salvas por causa que um homem... Irmão, você não tem ideia aonde a sua pregação vai chegar. Você não tem ideia quantas gerações você pode tocar quando você se levanta hoje, no momento chamado agora. Você tem ideia? 200 anos, pessoas viveram e morreram e foram salvas por causa da obediência de Jonas. O fato é que o Evangelho de Cristo continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus continua querendo usar pessoas imperfeitas para anunciar os seus propósitos e resgatar as cidades para Ele. Assim como Nínive, sua cidade também é muito importante para Deus. Agora a pergunta é, assim como no texto que nós lemos, Jonas se levantou, será que você está disposto a se levantar em favor da sua cidade? Você está disposto? Fica de pé. Você está disposto a se levantar em favor da sua cidade? Eu vou orar. Vou orar por aqueles que querem ser usados por Deus, por aqueles que querem resgatar a sua cidade para Deus, chamados para resgatar cidades. O mesmo Deus que transformou Nínive quer transformar a sua cidade, a rua que você mora, o bairro que você mora. Meu Deus, no nome de Jesus, eis aqui o teu povo, meu Pai. Meu Deus, assim como Jonas decidiu se levantar, ouvir a tua voz, a Bíblia fala que Jonas ouviu a tua palavra e ele foi e pregou a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Levanta, meu Pai, esta igreja para pregar a tua palavra, e aonde eles colocarem a planta dos seus pés, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, meu Deus, em nome de Jesus, assim como Jonas pregou, Nínive ouviu a pregação e eles creram. Meu Pai, coloca a palavra certa, na hora certa, com ousadia e confiança na boca deste povo, desta igreja, e em nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, que a tua palavra seja pregada através dessa igreja, na boca dessa igreja esteja a tua palavra, que na boca dessa igreja não esteja murmuração, que na boca dessa igreja não esteja fofoca, que na boca dessa igreja não esteja a palavra torpe, que na boca dessa igreja não esteja o espírito mudo, mas que na boca dessa igreja esteja o espírito da profecia, o espírito da pregação da palavra do Evangelho, em nome de Jesus, que sai da nossa boca palavra de vida, palavra de vitória, palavra de cura, palavra de restauração, em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo onde você está. Recebe poder para reconstruir a sua cidade para Deus. Recebe poder para resgatar a sua cidade para Deus. Recebe a unção missionária, a unção de multiplicação, a unção de ousadia agora para reconstruir cidade. Recebe. Sai da zona de conforto, toda timidez, toda ansiedade, preocupação, tudo aquilo que te impedia de fazer a obra do Senhor está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Todo sentimento de incapacidade, todo complexo de inferioridade está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. Receba a ousadia do céu agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Aleluia! Tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém que está afastado do Senhor e quer se reconciliar agora? Você que quer fazer um caminho de volta para a presença de Deus? Deus quer começar a reconstruir a sua cidade, mas Ele começa a reconstruir na sua vida. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou sua vida a Jesus, não deixe esse tempo passar. A hora é agora. Se você está afastado e quer se reconciliar, levante a sua mão. Nós vamos orar por você agora. Deus tem um plano de transformar a sua vida, mas você precisa querer o plano de Deus para você. Você tem uma escolha: viver a sua vida ou viver a vida de Deus para você. Tem alguém aqui hoje que vai entregar sua vida a Jesus? É agora, é o momento. Reconciliar, então vem, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você tem 1 minuto
Ah, eu tenho vergonha. Não, irmão, vergonha faz é você sair daqui sem Jesus. Se a coisa mais vergonhosa que tem é a pessoa vir na casa de Deus e voltar do jeito que chegou. Mas quando você chega na presença de Deus, você sai diferente, porque Jesus transforma. Oh, aleluia, Jesus. Tem suas mãos para cá, vamos orar por ela. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança contigo. Eu sou a tua casa, a tua morada. A partir de hoje, no nome de Jesus, eu recebo o perdão do Senhor pelos meus pecados e a unção do teu Espírito Santo para nunca mais olhar para trás. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela Júlia. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida da tua filha, Pai. Meu Deus, que ela seja ungida para marcar a sua geração. Meu Deus, em nome de Jesus, que a vida dela nunca mais seja a mesma. Não por minha causa, mas por causa da tua palavra e do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer o pastor Mateus pela confiança no trabalho. Irmãos, olhe por nós. Nós já estamos nos preparando para no mês de julho termos a escola Quatro Cantos. Mês de julho nós vamos abrir a igreja quadrangular da Cruzeta. Próximo mês acredito que eu devo estar indo lá para poder visualizar o local onde nós vamos fazer a escola. Então coloque esse projeto diante de Deus, no nome de Jesus, porque muito mais o Senhor tem para realizar. Vocês oram por a gente e a gente ora por vocês, viu? A nossa equipe do Projeto Amai tem orado por essa igreja, tem orado pelo vosso pastor, pelos vossos líderes, no nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus.